Hoje o convite é para a gente se olhar num espelho, um pouco diferente. Não aquele que mostra o nosso rosto, sabe? Mas um que reflete o nosso coração. A gente vai usar dois conceitos bem poderosos, o orgulho e a humildade, para fazer uma autoavaliação de verdade e entender nosso verdadeiro lugar no mundo. Vamos nessa? Essa frase aqui, ela basicamente vira a nossa lógica de cabeça para baixo. No sistema de valores de Deus, o caminho para cima começa com o passo para baixo. Parece um paradoxo, né? Mas é exatamente isso que define o que é a verdadeira grandeza. Vamos explorar o que isso quer dizer na prática. Para guiar essa nossa autoavaliação, Jesus conta uma história que funciona como um espelho de duas faces, sabe? A parábola do fariseu e do publicano. Dois homens entram no mesmo templo para orar, mas as atitudes deles mostram dois corações que estão a mundos de distância um do outro. É um contraste gritante, né? De um lado a gente tem o fariseu todo orgulhoso, de pé, praticamente fazendo uma oração para si mesmo, listando todas as suas qualidades. Do outro publicano, que mal consegue olhar para cima, totalmente quebrado pelo peso dos seus próprios erros. Jesus deixa bem claro qual dos dois saiu dali justificado. E a pergunta que esse espelho faz para a gente não é só com qual dos dois nos parecemos mais. É mais sutil. Em que momentos do nosso dia o nosso coração pende mais para um lado ou para o outro? Vamos focar primeiro nessa imagem distorcida que a gente vê no fariseu, o orgulho. Para entender o poder de destruição que essa atitude tem, a gente precisa ir lá na raiz, na primeira vez que essa distorção apareceu no universo. A raiz do orgulho é bem mais profunda do que só arrogância, sabe? É a busca pelo que a gente pode chamar de autonomia moral. Lúcifer não só se rebelou, ele se declarou como sua própria fonte do que é certo e errado, sem precisar de Deus. Aquelas palavras, eu subirei, serei semelhante ao Altíssimo, não eram sobre imitar o bom caráter de Deus, mas sobre tomar o lugar dele, a autoridade dele. E olha, o resultado dessa autonomia moral é sempre o caos. Quando cada pessoa se torna sua própria lei, a sociedade se quebra. A Torre de Babel é o exemplo perfeito disso. O lema deles, façamos para nós um nome, era uma declaração de independência de Deus. Eles queriam construir a própria segurança, o próprio significado. E o que aconteceu? Não veio unidade, veio confusão e divisão. O orgulho sempre promete te levantar, mas no fim só entrega a desordem. Ok, mas aí na tentativa de fugir do orgulho, a gente corre o risco de cair numa outra armadilha, que é igualmente perigosa: a falsa humildade. É fundamental saber a diferença, porque uma nos leva para perto de Deus, e a outra é uma imitação que também nos afasta do nosso propósito. Humildade não é se colocar para baixo, é ter uma visão correta de si. Pensa comigo. Imagina um médico super especialista que, antes de uma cirurgia complicadíssima, fala: eu mal passei na faculdade. Isso não é humildade, né? É uma insegurança que dá até medo. Do mesmo jeito, um músico talentoso que se recusa a tocar porque acha que nunca está bom o suficiente, não está sendo humilde. Ele está paralisado pelo medo, pela insegurança, que no fundo também é um jeito de focar demais em si mesmo. Então, a virada de chave é essa aqui. O foco muda. O orgulho foca no eu. A insegurança também foca no eu, só que de um jeito negativo. Já a humildade de verdade tira o foco do eu e coloca em Deus e em como a gente pode servir as outras pessoas. Para a gente ver essa teoria toda na prática, vamos dar uma olhada na vida de um homem cuja jornada foi uma verdadeira aula sobre transformação: Moisés. A vida dele se divide em 3 atos e nos mostra como Deus consegue pegar um coração orgulhoso e moldar, com o tempo, num exemplo de humildade. A vida de Moisés parece ter sido dividida em 3 aulas de 40 anos cada. Na primeira, como príncipe do Egito, ele aprendeu tudo sobre o poder humano e, ele achava que era o cara. Na segunda aula, como um pastor anônimo no meio do deserto, ele aprendeu o que era solidão e descobriu que, sozinho, ele não era ninguém. Mas foi na terceira e última aula, liderando o povo, que Deus mostrou a ele o que o próprio Deus podia fazer através de um homem que finalmente dependia totalmente dele. Foi uma jornada e tanto, da autoconfiança para a confiança em Deus. E qual foi o resultado final dessa longa transformação? A Bíblia descreve Moisés como o homem mais manso da terra. E manso aqui não quer dizer fraco, não. Quer dizer que a força dele estava sob o controle total de Deus. A verdadeira grandeza dele não foi o trono que ele poderia ter tido no Egito, mas sim a humildade que ele aprendeu lá no deserto.
Moisés nos mostrou esse processo de transformação, mas o exemplo supremo de humildade, a imagem perfeita no espelho, é Jesus. Ele não só ensinou sobre humildade, ele personificou isso. Ele redefiniu completamente o que significa ser grande. Para o mundo, ser grande é ter poder sobre os outros, é ser servido. Jesus virou essa pirâmide de ponta cabeça. Ele disse que no reino de Deus, o maior de todos é aquele que serve. A gente não pode subestimar o quanto isso é radical. Pensa bem, se os próprios discípulos que andavam com ele todo dia ainda ficavam discutindo quem era o maior, isso só mostra o quanto a lógica do orgulho está enraizada na gente. Com essas poucas palavras, o Criador do Universo define quem ele é aqui na Terra. Aquele a quem todo serviço é devido escolheu o lugar de servo. Esse é o padrão final, é a lição definitiva sobre como é a verdadeira grandeza aos olhos de Deus. Então, depois de olhar para esse reflexo distorcido do orgulho e para o reflexo perfeito da humildade, a pergunta vira prática. Como a gente pode polir o nosso próprio espelho? Como transformar essa verdade toda em ação no nosso dia a dia? Vamos pensar no nosso cotidiano. Naquela discussão em casa que podia acabar com um simples "me desculpa". Na reunião de trabalho, onde uma ideia poderia ser muito melhor se o líder estivesse aberto a ouvir críticas. O orgulho envenena os relacionamentos porque nos impede de admitir que a gente errou. E a humildade? A humildade é o antídoto que permite a conexão, que permite o crescimento. Cultivar a humildade é um processo, não acontece do dia para a noite. Então, aqui vai um guia para a gente começar. Primeiro, ler. Mergulhar na sabedoria da Bíblia, especialmente no livro de Provérbios, que fala muito sobre isso. Segundo, refletir. Isso exige coragem de olhar para dentro com honestidade e se perguntar onde é que o orgulho está agindo na minha vida. E terceiro, orar. Talvez o passo mais importante, que é reconhecer que essa mudança não vem só da nossa força de vontade. A oração já é um ato de humildade, onde a gente convida Deus para fazer esse trabalho de transformação na gente. No fim das contas, o espelho nos mostra dois caminhos. O caminho do orgulho, que começa com a gente se achando o máximo e sempre termina em ruínas, e o caminho da humildade, que começa quando a gente serve aos outros e nos leva à verdadeira exaltação. A escolha que a gente faz todo dia, em cada pequena atitude, define o reflexo que vamos deixar para trás. Qual história nossa vida vai contar?